não, está tudo certo. Agora sim, estamos nos vendo. Então, eu quero mais uma vez me apresentar. Eu sou Roberto Figueiredo, autor desse livro aqui, Manual de Direito Civil da editora Juspod. Com muita alegria, eu estou aqui nesse projeto Estude com o Autor para falar um pouco sobre o tema da prescrição e da decadência. Essa live ela está acontecendo ao vivo aqui no YouTube, mas ela vai ficar gravada também para quem não puder assistir agora. E ela também está acontecendo no nosso Instagram, o Roberto_Civil, no meu Instagram, no Instagram da editora Juspod. Portanto, não vai faltar plataforma para quem quiser estudar a prescrição, para quem quiser estudar a decadência. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Uma live que é dedicada aos concursandos, aqueles que estão se preparando para os mais diversos concursos públicos no país, e uma live que também é muito útil à advocacia, à jovem advocacia, à magistratura, ao Ministério Público, porque falar de prescrição e decadência é falar de temas da prática forense também. Além de serem temas super importantes para concursos públicos, prescrição e decadência também são temas muito importantes para a prática forense, temas híbridos, temas que envolvem o direito material civil, porque a prescrição e a decadência são tratadas no Código Civil Brasileiro, mas também envolve o processo civil, porque a prescrição e a decadência legal são causa de extinção do processo com resolução de mérito. Eu quero começar o nosso bate-papo apresentando três pontos em comum que a prescrição e a decadência possuem. Três elementos que são elementos de convergência entre a prescrição e a decadência. E logo em seguida, apresentar a diferença, a divergência central entre a prescrição e a decadência. Então, vamos lá. O primeiro ponto em comum da prescrição e da decadência, um tema que está aqui no nosso Manual de Direito Civil, na página 298, que é o Prescrição e Decadência, página 298 do nosso Manual de Direito Civil. Então, você que tem o nosso manual pode acompanhar na página 298. O ponto em comum da prescrição e da decadência é que tanto uma quanto a outra possuem como finalidade punir o inerte pelo não exercício de uma pretensão ou de um direito seu. Os romanos já diziam, há séculos atrás, que aos que dormem o direito não socorre. Dormientibus non soccorrete ius. Aos que dormem o direito não socorre. A ideia, portanto, da prescrição e da decadência é, inicialmente, punir aquela pessoa que é inerte, aquela pessoa que, diante de uma violação a uma pretensão sua ou a um direito seu, ela deixa o tempo passar sem adotar qualquer tipo de providência. Então, a prescrição e a decadência possuem como primeiro elemento de convergência a ideia da punição contra alguém que é inerte. Uma segunda ideia em comum, tanto para a prescrição quanto para a decadência, é que elas também têm como finalidade pacificar os conflitos, pacificar as relações jurídicas. Afinal de contas, o passar do tempo também pode gerar o efeito de pacificação. O passar do tempo recomenda a estabilização das relações jurídicas. Se nós temos uma determinada relação jurídica que se mantém igual por um passar do tempo considerável, é razoável que o direito queira manter essa estabilidade. Afinal de contas, um dos fundamentos do ordenamento jurídico é dar a chamada segurança jurídica. Ao menos a segurança jurídica é um valor, um princípio de natureza constitucional, a ideia da pacificação pelo passar do tempo. Então, perceba, punir o inerte e estabilizar as relações jurídicas. A terceira e última o terceiro e último elemento de convergência entre a prescrição e a decadência é que ambas extinguem o processo com resolução de mérito.
o magistrado pode, de ofício, reconhecer a prescrição, ainda que ninguém a reconheça, assim como o magistrado pode também, de ofício, reconhecer a decadência legal, ainda que ninguém reconheça a decadência legal, ainda que ninguém suscite no processo, perdão, a decadência legal. Portanto, essa é uma terceira finalidade, é uma terceira característica. Tanto a prescrição quanto a decadência instiguem o processo com resolução de mérito, fazendo coisa julgada material, e podem ser de ofício reconhecidas pelo magistrado, quando a decadência é legal e a prescrição, ambas podem, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, gerar a extinção do processo com resolução de mérito. Então, você viu aí três elementos comuns, três elementos que convergem a prescrição e a decadência: punir o inerte, estabilizar as relações jurídicas e gerar a extinção do processo com resolução de mérito. Ok. Só que existe um fator que diverge de forma central a prescrição de um lado da decadência do outro lado. E muitos estudantes do direito não conseguem perceber esse fator distintivo da prescrição e da decadência por uma dificuldade de compreensão de certas categorias jurídicas. Então, vamos agora tentar esclarecer de uma vez por todas, para você nunca mais esquecer, qual a diferença central entre a prescrição de um lado e a decadência do outro lado. E a diferença central está naquilo que a prescrição ataca, extingue e destrói, para aquilo que a decadência ataca, extingue e destrói. Anote, a prescrição extingue a pretensão. A prescrição destrói, extingue a pretensão, que é o ato de pretender, e que geralmente está relacionado a questões ressarcitórias, econômicas, financeiras, de pagar dinheiro. Então, a prescrição é um mecanismo jurídico que foi criado pelo direito romano e hoje é considerado um elemento jurídico que tem como finalidade destruir a pretensão. Tanto isso é verdade que o artigo 189 do Código Civil, 189 do Código Civil, abra ele se você quiser e leia o 189 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: violado o direito com a lesão, nasce a pretensão, que se extingue pela prescrição. Então, aqui é um exemplo legal de que a finalidade da prescrição é destruir a pretensão, o ato de pretender. Já a decadência, ela destrói uma outra categoria jurídica. A decadência destrói uma categoria jurídica que muitas pessoas não entendem o seu conceito nem o seu alcance. A decadência destrói o denominado, anote, direito potestativo. É aqui que está o problema do aluno, geralmente, e do caro leitor, e que a gente esclarece no nosso Manual de Direito Civil, entre a prescrição e a decadência. Se eu pudesse lhe entregar uma fórmula matemática, eu diria o seguinte: pretensão mais decurso do tempo mais lesão igual a prescrição. Prescrição seria a soma da pretensão mais a inércia mais o decurso do tempo. Pretensão mais inércia mais decurso do tempo igual a prescrição. A decadência é direito potestativo mais inércia mais decurso do tempo. Direito potestativo mais inércia mais decurso do tempo igual a decadência. Perceberam que nessa fórmula matemática eu tenho dois elementos comuns, que é a inércia e o decurso do tempo.
mas eu tenho um elemento distintivo. Na prescrição eu tenho a pretensão, na decadência eu tenho direito potestativo. O que é a pretensão? É o ato de pretender. O que é o direito potestativo? No dizer de Rui Barbosa, é um direito autoexecutável, self-executing. No dizer de Ponte de Miranda, é um direito poder. É um direito que altera a esfera jurídica da outra parte, sem que a outra parte possa resistir a esse direito. Então, aqui nós temos, meu caro leitor, o direito potestativo. Exemplo para você entender um direito potestativo. O direito potestativo que um locatário tem de exercer a preferência na compra e venda de um imóvel. Se esse direito potestativo ele não é exercido em um prazo de 30 dias, opera-se a decadência. Inércia mais decurso do tempo, mais direito potestativo. Opera-se a decadência. O direito potestativo, portanto, é um direito que altera a esfera jurídica de outra pessoa sem que ela possa resistir. Um outro exemplo de direito potestativo é a retrovenda. É o cancelamento da compra e venda. É o arrependimento na compra e venda. Essa retrovenda, artigo 505 do Código Civil, ela deve ser exercida dentro de um prazo de 3 anos no máximo para bem imóvel. Se ela não é exercida, a retrovenda, a cláusula da retrovenda, então opera-se a decadência. Então você consegue perceber, ao menos de maneira introdutória e inicial, superficial, que a prescrição destrói a pretensão, que é o ato de pretender, enquanto que a decadência destrói o direito potestativo. E aí você já nota, aprofundar nos meus estudos de doutrina o conceito do direito potestativo. Porque se eu não possuir o conceito do direito potestativo, eu jamais serei capaz de entender o que é uma decadência. E é por isso que muita gente boa hoje patina no conceito da decadência, não entende legal o que significa o conceito da decadência. Muito bem. E olha, a gente, no nosso livro, esclarece ao leitor que hoje nós temos essa clareza distintiva entre a prescrição e a decadência, mas nem sempre foi assim. Ao contrário, até bem pouco tempo atrás, existia na história do direito brasileiro uma confusão terminológica. O próprio Código Civil de 16 não distinguia muito bem a prescrição da decadência. E a gente ainda ouve, hoje em dia, muita gente boa utilizando de forma equivocada as expressões. Eu vou apenas ilustrar você com uma frase que é muito comum de ser dita na prática forense, caro leitor, mas que é equivocada. Quem de nós nunca ouviu a expressão "a ação está prescrita"? Você já ouviu? Responde aí no YouTube. Você que está me seguindo no Telegram, já ouviu alguém falar "a ação está prescrita"? Essa é uma forma de enxergar equivocada, mas que já foi objeto de consideração ao longo da história por uma visão equivocada do Instituto da Prescrição. Então, a gente tem esse cuidado, não apenas terminológico, mas de apresentar ao leitor as correntes que historicamente foram sendo construídas para que nós atingíssemos hoje o conceito técnico distintivo entre a prescrição e a decadência. Aqui na nossa página 299 do nosso livro, a gente traz a corrente de número 1, aqui ela, que é a corrente romana, imanentista. A corrente imanentista romana, também chamada de corrente tradicionalista, que é a corrente que não distinguia direito material de direito processual. E é a corrente que, em decorrência disso, defendia a ideia de que a prescrição destrói a ação, que a prescrição é a perda do direito de ação. Eu digo no meu livro, aspas, a tradicionalista, a prescrição constitui a perda do direito de ação. Defendem essa corrente Clóvis Bevilacqua, Washington de Barros Monteiro,
Maria Helena Diniz, Câmara Leal, Silvio Rodrigues, Paulo Nader e Arnaldo Rizardo. Para Clóvis Bevilacqua, por exemplo, se trataria a prescrição, aspas, da perda da ação atribuída a um direito e de toda a capacidade defensiva em consequência do não uso dela. E qual é a crítica respeitosa que nós fazemos a essa primeira corrente? Essa primeira corrente, ela ignora a autonomia do direito de ação, a autonomia científica do direito processual, e ela confunde direito de ação com direito material. A prescrição, ela não destrói a ação, tanto que a ação é um direito público, abstrato, constitucional, é uma garantia constitucional, que pode ser exercido ainda que você não tenha um direito material de fundo. Tanto isso é verdade que alguém pode ajuizar uma ação, o juiz abre prazo para o réu contestar, receber a petição inicial, instaurar o contraditório, o processo tramitar, e no final do processo o juiz dizer: você não tem direito. Você não tem o direito material, mas você sempre terá o direito de ação, que é esse direito autônomo. Com o desenvolvimento da ciência processual, a corrente romano-imanentista, ela vai perdendo a sua força, de modo que esses excelentes e brilhantes doutrinadores, eles acabam sofrendo essa reflexão respeitosa, mas crítica da doutrina atual. E aí nós temos uma segunda corrente, que é a corrente do direito italiano, segundo a qual, e eu digo isso, aspas, a prescrição gera a perda do direito subjetivo. Eu digo isso na página 300 do nosso Manual de Direito Civil. Defendem essa tese de que a prescrição é a perda do direito subjetivo Santiago Dantas, Orlando Gomes e Alexandre Câmara, grandes juristas. Essa corrente, ela não é abraçada no Brasil, mas é uma corrente importante. Mas é uma corrente italiana. O Brasil abraça a terceira corrente, que é a corrente alemã. E a corrente alemã defende a ideia de que a prescrição destrói nada mais, nada menos do que a pretensão. Eu posso ter o Haftung sem o Schuld. A gente explica isso melhor quando a gente faz algumas incursões aqui sobre o direito alemão, lá no nosso Manual de Direito Civil. Mas a gente afirma isso com fundamento jurídico no artigo 189 do Código Civil, que diz: violado o direito, nasce a pretensão que se extingue pela prescrição, portanto, a prescrição extingue a pretensão nos termos da lei, e a gente também diz isso com fundamento na exposição de motivos do Código Civil de 2002, porque a exposição de motivos do artigo do Código Civil de 2002, a exposição de motivos, escrita por Miguel Reale, afirma que o Código Civil fez uma opção doutrinária pelo direito alemão, expressão do Miguel Reale e expressão da exposição de motivos, colocando uma pá de cal, encerrando a discussão que até então existia sobre prescrição e decadência. Portanto, é uma prova de magistratura, de Ministério Público, de Procuradoria do Estado, de Defensoria Pública. Você pode ser convidado a explorar um pouco sobre as correntes que defendem a prescrição e a decadência, e você pode, então, defender essa corrente. Essa corrente é defendida pelo professor Miguel Reale, e por mim, pelo professor Luciano Figueiredo, e por muitos civilistas do nosso país. Finalmente, a gente tem a quarta e última corrente, que é a corrente processual, a corrente processualista brasileira. Entre elas, eu poderia citar o Barbosa Moreira e Humberto Teodoro Júnior, e esses doutrinadores defendem a ideia de que a prescrição é uma objeção processual. É uma matéria de ordem pública que pode ser, portanto, reconhecida de ofício pelo juiz. Então, você já entendeu aí, basicamente, o que é a prescrição, o que é a decadência, a diferença de uma em relação à outra e as suas várias teorias explicativas. Perfeito. Para além disso, a gente poderia dizer que o Código Civil brasileiro ele traz regrinhas básicas sobre a prescrição e sobre a decadência. Eu quero falar com você, querido amigo online, vamos assim dizer, você que está nos assistindo aí no YouTube, pelo
pela página, pelo site aí, pela plataforma do YouTube, através da editora Juspodium, e você que está aí no nosso Instagram, amigo querido, eu poderia dizer que o Código Civil, ele tenta sistematizar a prescrição e a decadência, trazendo algumas regras. Eu vou falar algumas dessas regras para vocês aí, rapidamente anotarem, nesses 20 minutos que nós ainda temos aí de bate-papo. A primeira regrinha que eu gostaria de dizer, de lembrar, é que a prescrição, ela pode ser objeto de renúncia. O titular do direito a alegar a prescrição, ele pode abrir mão disso, ele pode renunciar. O artigo 191 do Código Civil, 191, diz que a prescrição é passível de renúncia. Renúncia que pode ser expressa ou tácita, desde que essa renúncia não prejudique terceiros. Exemplo de uma renúncia tácita: pagamento de dívida prescrita. Pagamento consciente de dívida prescrita é uma renúncia tácita à prescrição. Para a renúncia acontecer, é fundamental que o prazo prescricional já esteja consumado. É o que diz o artigo 191 de leitura sugerida, recomendada. É preciso que o prazo prescricional já esteja consumado. E em segundo lugar, é preciso também, para além disso, que não prejudique terceiros. Exemplo: Roberto e Luciano Figueiredo, por exemplo, são devedores solidários de uma pretensão que está prescrita. Se Roberto renuncia à prescrição, essa renúncia não pode prejudicar Luciano. Luciano continua com o direito de alegar a prescrição consumada em seu benefício enquanto devedor solidário, porque a renúncia da prescrição não pode prejudicar terceiros. Já foi questão de prova de concurso público no ano de 2022, essa questão, a gente faz essa referência, tá? Então, essa é uma regrinha muito interessante. Uma outra regrinha interessante da prescrição é que as partes não podem alterar o prazo prescricional por acordo de vontades. Eu e você não podemos juntos, por contrato, aumentar, muito menos diminuir prazos prescricionais. Só quem pode fazer isso é a lei. E desde que respeite o ato jurídico perfeito e acabado, o direito é adquirido e a coisa julgada. A lei pode alterar prazos prescricionais com limitações. As partes nunca poderão alterar. O artigo 192 do Código Civil afirma que as partes não podem alterar o prazo prescricional. As partes não podem alterar o prazo prescricional. Então, fique atento ao artigo 192 do Código Civil Brasileiro. Se eu e você fizermos um contrato ampliando o prazo de pretensão de danos morais, por exemplo, para 27 anos, esse contrato é nulo de pleno direito por ter um objeto vedado por lei, por ter um objeto ilícito. Então, esse é o artigo 192 do Código Civil. Uma terceira regrinha importante, e que está presente no artigo 193 do Código Civil, é que a prescrição ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Perceba, não é em qualquer instância, é em qualquer grau de jurisdição. Eu posso alegar a prescrição no primeiro grau, no segundo grau, porque eu posso alegá-la em qualquer grau. E existem 2 graus de jurisdição que estão contidos na instância ordinária. Trocando em miúdos, o que é que significa o artigo 193 do Código Civil? Significa o seguinte: o fato do réu não alegar na contestação a prescrição não gera contra este réu preclusão processual. Ele pode alegar em embargo de declaração, ele pode alegar em apelação cível, porque a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193 do nosso Código Civil brasileiro. Essa é uma regra importante também, você fique atento, porque essa é uma regra super importante da prescrição. Está lá no artigo 193, uma regra muito cobrada em prova de concurso público. Então, não há preclusão. Agora, perceba, eu não poderia alegar a prescrição em recurso especial
se eu não tiver suscitado a mesma na instância ordinária, por uma questão processual. Por uma questão processual. Qual é a questão processual? Falta de pré-questionamento ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. O pré-questionamento, nós sabemos, é um pressuposto específico de admissibilidade de um recurso especial. Se eu não alego, nem em primeiro grau, nem em segundo grau, se eu não alego o tema, como é que eu vou alegar do nada em recurso especial? Faltaria o pré-questionamento a gerar a inadmissibilidade. O recurso especial não poderia ser sequer conhecido. E se ele não pode ser conhecido, ele não se pode avançar para o exame do seu mérito. Então, fique atento a esse detalhe. E, evidentemente, que nós temos também, ao lado disso, as causas suspensivas, impeditivas, interruptivas da prescrição e os prazos prescricionais. Esses assuntos eles vão estar contidos entre os artigos 197 a 206 do Código Civil. Então, a gente falou um pouquinho aqui, pessoal, sobre os prazos prescricionais e sobre as regras específicas da prescrição, algumas regras específicas da prescrição. Eu gostaria agora, meus caros, de convidar você a revisar comigo ou a ver comigo algumas regras específicas também da decadência. E agora a gente vai fazer uma visita aos artigos 207 a 211 do Código Civil Brasileiro. A primeira regra específica sobre a decadência que eu gostaria de lhe lembrar é que os prazos decadenciais, em regra, salvo disposição legal em sentido contrário, os prazos decadenciais, eles não se submeterão às causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição. Eles não se submetem a essas causas, não se submetem. E essa é uma ideia importante. A priori, eu não posso suspender, impedir ou interromper um prazo decadencial, a priori, salvo se houver uma lei específica admitindo a sua suspensão, a sua interrupção ou seu impedimento para fim de decadência. Então, as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição não se aplicam à decadência. Fique de olho. Esse é um assunto super importante. Temos ainda um outro assunto super importante sobre a decadência que eu gostaria de recordar, né? Que eu gostaria de lhe lembrar. O Código Civil Brasileiro ele subdivide a decadência em decadência legal, de um lado, e decadência contratual, do outro lado. E essa é uma diferença da decadência em relação à prescrição, pessoal. Porque a prescrição, ela só é legal, só é prescrição aquilo que decorre da lei. Já a decadência, não. A decadência ela pode ser legal ou contratual, porque o Código Civil ele subcategoriza a decadência, o que ele não faz com a prescrição. Exemplo de prazo decadencial contratual, artigo 446 do Código Civil, a garantia estendida. A garantia estendida contra um vício redibitório, por exemplo. Então, é um prazo decadencial convencional. E em cima dessa dicotomia, dessa divisão, o Código Civil ele vai trazer duas regras para a decadência, para a decadência legal e uma regra para a decadência convencional. Artigo 209, 210 e 211. Se ligue nisso. O artigo 209 do Código Civil vai dizer que é nula a renúncia à decadência legal. Eu não posso renunciar à decadência que decorre de lei. É nula. De modo que, indo para a regrinha de número 2, o juiz pode, de ofício, pronunciar a decadência legal. Está lá no artigo 210 do Código Civil. Já o artigo 211, que vai tratar da decadência convencional, ele vai tratar do oposto a essas duas regras para dizer algo muito importante. Em primeiro lugar, que a decadência convencional pode ser objeto de renúncia e que o juiz não pode decretar de ofício a decadência convencional. Então, fique atento a isso, tá? Quero lhe lembrar ainda que
no ano de 2022, no ano de 2022, houve uma atualização ao Código Civil, que a gente traz aqui no nosso Manual de Direito Civil da editora Juspodium, na página 316. Então, você que conhece a nossa obra, está aqui, ó, na página 316, o item 2.3, que foi a introdução normativa da denominada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, que a gente explica no nosso Manual de Direito Civil, foi introduzida no ano de 2022 ao Código Civil Brasileiro, a partir do ingresso do artigo 206, letra A, do nosso Código Civil Brasileiro, e também o 921 do CPC, em diante. Então, eu digo isso, nós dizemos isso, eu e o professor Luciano Figueiredo, autores do livro, na página 318, dizemos o seguinte, aspas, por fim, atualmente, firma o artigo 206, letra A do Código Civil, que, aspas, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição, previstas nesse Código, e observado o disposto no artigo 921 da Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil. Então, a gente faz aí uma atualização importante no ano de 2022, no nosso Manual de Direito Civil, e insere nessa introdução, nessa atualização do nosso Manual de Direito Civil, insere aí a atualização do Código, do artigo 206, letra A do Código Civil Brasileiro, tá bom? Mas eu quero aproveitar também da nossa live para lhe convidar, seja no YouTube, seja aqui no nosso Instagram, para que você dirija perguntas, né, ao autor. Aproveite aí a oportunidade, aproveite aí o seu momento e vamos, dentro desse projeto Estúdio com o Autor, interagir também. Eu quero, então, dedicar esse tempinho que a gente ainda tem para responder algumas perguntas dos alunos, e aí eu vou pedir aqui uma ajuda à editora, ao nosso queridíssimo Daniel, que está aí nos ajudando no operacional do Estúdio com o Autor, para que ele fale ou escreva, ou quem quiser aí também possa colocar no WhatsApp alguma pergunta, alguém que queira aí que eu responda alguma pergunta, a priori envolvendo o tema. Olha, a editora Juspódio já disse aqui, ó, temos algumas perguntas já. Então, a equipe da editora Juspódio já antecipou que existem algumas perguntas, então, vamos lá. Coloquem aí as perguntas que a gente vai respondendo. Enquanto a equipe está colocando, eu já respondo aqui rapidinho, Selminha. Pode explicar melhor a prescrição intercorrente? Tenho dificuldade na prática. A prescrição intercorrente, que também é objeto de questionamento por Nívia, aqui no Instagram. Prescrição intercorrente é aquela que acontece dentro do processo judicial a partir de um determinado ato processual que deveria ser praticado e que não é praticado pela parte, de modo que o processo fica parado porque a parte não pratica o ato processual que ela tem que praticar e só ela pode praticar. Então, é uma prescrição de meio, é uma prescrição dentro do processo judicial a partir da inércia de um ato processual. Vou dar um exemplo para vocês entenderem com a súmula 314 do STJ, que a gente vê muito lá na PGE, eu sou procurador do Estado da Bahia, a gente vê muito lá nas execuções fiscais. Imagine você que o juiz intima a parte exequente para dizer assim, credor, exequente, o judiciário não encontrou bens do devedor. Então, eu intimo você, exequente, para que você indique os bens que supostamente o credor teria. E aí, o credor exequente é intimado e não faz nada. E o processo fica parado, porque o judiciário ele não tem mais como movimentar-se. Ele depende de um ato
praticado pelo exequente. Imagina que passa o prazo da pretensão originária. O juiz pode, então, decretar a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução de mérito. Vocês entenderam? Leitores, amigos do Instagram, dá o joinha aí se vocês compreenderam. Ô, professor. Oi, querido. Tem uma pergunta aqui. Professor, o prazo da reparação civil na responsabilidade contratual é o mesmo da responsabilidade extracontratual? Essa pergunta é importantíssima, porque no ano de 2019, a gente diz isso aqui na nossa obra, no ano de 2019, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por sua corte, por sua sessão, sua corte especial, perdão, em embargos de divergência, que o prazo da reparação civil extracontratual é diferente do prazo da reparação civil contratual. O prazo da reparação civil contratual é de 10 anos e o prazo da reparação civil extracontratual é de 3 anos. Exemplo para você entender. Se João descumpre o contrato e gera um prejuízo, o contratante de João tem até 10 anos para pedir contra João reparação civil contratual, que o prazo da pretensão da reparação civil contratual é de 10 anos. Por outro lado, se João atropela alguém, o prazo da vítima do atropelamento para pretender a reparação civil extracontratual é de 3 anos. Olha a diferença? 3 anos. Então, anote. E respondendo objetivamente à aluna, os prazos da reparação civil extracontratual, o prazo da reparação civil extracontratual é diferente do prazo da reparação civil contratual. Prazo da reparação civil extracontratual, 3 anos. Prazo da reparação civil contratual, 10 anos. Há, portanto, uma importante diferença para você se ligar no movimento. Bom, temos mais perguntas aí, Daniel? Temos mais uma aqui, professor. O que é a teoria da accionata? Essa pergunta é super interessante, porque a teoria da accionata é uma construção, a teoria da accionata, perdão, ela foi abraçada e assimilada pelo Superior Tribunal de Justiça em várias oportunidades. Inclusive, eu trago aqui, na página 315 do nosso manual, um quadro com vários julgados do STJ aqui, meus amigos, onde a teoria da accionata ela é abraçada pelo STJ e utilizada pelo STJ. E o que é que essa teoria vai dizer? Essa teoria vai dizer o seguinte, olha, em certos casos, o prazo prescricional ele deve ser iniciado apenas a partir do momento em que a vítima tem ciência da lesão e não da lesão objetivamente em si. Explico melhor. Nos termos da lei, o prazo da pretensão nasce do ato da lesão. Só que, em certos casos, a vítima da lesão ela não tem ciência da lesão que ela experimentou. Em certos casos, a vítima da lesão ela só tem ciência da lesão sofrida tempos depois. E aí seria meio injusto se admitir, nessas hipóteses excepcionais, que o prazo da pretensão já tivesse iniciado, já que a vítima não sequer tinha tido conhecimento do alcance ou da extensão dessa lesão. Então, em certos casos excepcionais, abraça o STJ a teoria da accionata, para dizer que a pretensão ela nascerá apenas do momento da ciência actionata, nascimento da ação, nascimento da pretensão, e não da data da lesão. A teoria da accionata, portanto, ela complementa o artigo 189 do Código Civil e acrescenta ao artigo 189, por construção do STJ, possibilidade de alargamento do início do prazo prescricional para a ciência do evento danoso e não para o evento danoso em si. Esta é a teoria da accionata, que é muito cobrada em concursos públicos e é muito útil na advocacia também, para que você possa
em certos casos, justificar o início do prazo prescricional. Temos mais perguntas aí, Daniel? Estou gostando do livrinho. O livrinho, de repente, quando eu pergunto se tem alguma dúvida, o livrinho dá uma balançada. Gostei. Eu tô ativando o áudio aqui. Mas a gente tem mais uma aqui, professor. Professor, a prescrição extingue a ação? Amo seus livros e aulas. Obrigado pelo carinho. E hoje em dia é errado falar que a pretensão extingue a ação. Essa sua pergunta é muito importante, porque a gente ainda encontra muita gente boa dizendo que a ação está prescrita, inclusive alguns livros dizendo que a ação está prescrita, e isso não é verdade, porque a ação, hoje, na ciência processual contemporânea, é um direito público, constitucional, abstrato e incondicionado. O direito de ação e a ação em si. Então, eu não posso destruir a ação jamais. Eu não posso destruir o direito de ação, porque o direito de ação é um direito fundamental. O que eu posso destruir é a pretensão. Dizer que a ação está prescrita é se colocar dentro da teoria romana imanentista, que é uma teoria clássica que tem hoje uma importância histórica, mas que não se justifica mais pelo avanço da ciência processual. Portanto, data venha, mas não é certo dizer hoje que a prescrição destrói a ação. Falso. A prescrição, ela destrói a pretensão, que é o ato de pretender, nos termos do artigo 189 do nosso Código Civil Brasileiro. Tudo bem aí, né, Daniel? Temos mais alguma pergunta? Eu posso seguir, Daniel? Tudo certo. Só uma pergunta que mandaram no início da live, que eu acho importante. Uma pessoa perguntou se o seu manual aqui de Direito Civil, volume único, ele serviria para quem está se preparando para a magistratura. Com certeza e com sobra. O nosso manual, ele é um manual completo, ele tem aí para você todo o seu direito civil, e ele serve para magistratura, para Ministério Público, para a Defensoria Pública. Muita gente boa tem utilizado, muita gente boa tem aí elogiado o nosso manual. Entra no site da editora, clica no sumário e na degustação. Eu acho que nada melhor do que você olhar o sumário, porque ali você vai ver como nós distribuímos didaticamente o conteúdo que nós iremos expor e dar uma olhada no texto. Eu tenho certeza que você vai verificar aí que a gente busca muito um texto direto, claro, objetivo, mas também com profundidade, atende com sobra a magistratura. Aqui você viu temas de alto aprofundamento. A gente falou da teoria romanentista, imanentista romana, do direito civil italiano, a teoria subjetiva italiana, a teoria alemã, a teoria processualista. A gente citou Barbosa Moreira, Humberto Teodoro Júnior, a gente citou Clóvis Bevilacqua, Washington de Barros Monteiro, a gente citou Orlando Gomes, a gente citou embargo de divergência do STJ, a gente citou Lei Nova, atualização do Código Civil em 2022. Então, tem tudo aqui. A própria exposição da aula, que está sendo apresentada com base no conteúdo do livro, ela me parece que ela já lhe dá esse conforto de dizer, olha, eu posso comprar esse livro para minha magistratura, que ele já vai ser suficiente para todas as etapas da minha prova. Prova oral, prova discursiva, prova de sentença ou prova de primeira fase. Pode confiar e vir com a gente. E aí, Daniel, mais alguma coisa, querido? Só isso, professor. Então, eu quero aproveitar, antes de finalizar, Daniel, para dizer que nós temos hoje para você que nos assistiu até agora um presente. A gente tem um desconto do nosso Manual de Direito Civil, um desconto de R$ 20 que você pode utilizar como uma forma de lhe estimular ou de lhe ajudar na compra do nosso Manual de Direito Civil. É isso, Daniel? O desconto ele vai ficar valendo até quando, meu amigo? Você sabe dizer? Hoje a gente tem um desconto, não é, Daniel? E você que está assistindo a live depois, né? Consegui liberar o áudio, professor, desculpa. Nada, querido. Hoje,
Enquanto nós tivermos até o final do dia de hoje, o desconto está valendo. Na próxima aula, nós também teremos o desconto. Você utilizando o cupom Estude com o Autor, você ganha aí R$ 20 de desconto no Manual de Direito Civil Volume Único do professor Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo. Então, eu só tenho a agradecer. Fique ligado. Se você tiver aí a oportunidade, entra lá no site da editora, coloca lá o cupom Estude com o Autor, porque esse é um desconto que está valendo hoje, até o final do dia de hoje, tá? Claro que nós teremos outros encontros, outras lives e teremos novas oportunidades para falar de direito civil, para você estudar mais um pouco com o autor e para você ter muito mais descontos aqui conosco, tá? Quero agradecer a você, meu amigo online do nosso Instagram, do @Roberto_Civil. Você que está aí no YouTube e ainda não conhece o nosso Instagram, é o Roberto_Civil. Vai lá e segue a gente. Eu quero agradecer a editora Juspódio, aqui também oficialmente no YouTube, né, na plataforma, pela oportunidade de nos trazer aqui nesse projeto que eu acho fascinante, que eu acho interessantíssimo, que é o projeto Estude com o Autor. Muito obrigado mesmo, editora Juspódio, pelo convite. Continuem assistindo, o projeto está fantástico, tem vários outros autores de vários outros lugares do direito, vários outros temas do direito brasileiro, e a gente só cresce com essa difusão aí do conhecimento, tá? Vou me despedindo, agradecendo mais uma vez a vocês pelo, pelo carinho. A Tatiane Barros já botou, que maravilha, comprarei agora. Valeu, Tatiana. Venha com a gente. E a gente se vê por aí, minha gente. Um beijo, um forte abraço, obrigado a todos e vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau.